A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus queridos, amados ouvintes também. Irmãos, como os irmãos estão vendo aqui na descrição do vídeo, né, estou pagando pena. E é verdade. Aqui onde eu estou é no cinema, no centro cultural aqui da minha cidade. Os irmãos vê, aqui ó, tô barrendo, tô lá trazendo a sujeira. Aí aqui já barri, aqui também tem que ainda barrei, todos no pé dessas cadeiras também eu tenho que barrer, né? Tô pagando pena 10 meses, não, se eu não me engano é 8 meses, uma vez por semana. Foi por causa, irmãos, de muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu comprei uma moto e ela era roubada. Então, como eu estava andando nela, porém eu não sabia que essa moto era roubada. E um certo dia eu estava andando com ela, a polícia me parou para fazer aquelas rotinas, né? Documentação, e constatou que essa moto era roubada. E eu fui enquadrado naquela lei 155, se eu não me engano, que é receptação. E depois de muitos anos, eu não era crente, depois de muitos anos veio dar a condenação para mim estar pagando pena, né, fazendo serviço comunitário. E eu estava aqui barrendo olha o tamanho desse salão, sozinho, tô aqui barrendo. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um rapaz, com um senhor. Foi com duas pessoas, com um senhor e com um rapaz. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, em 17:30, que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos que se arrependam dos seus pecados. E eu conversando com o senhor primeiro sobre o adultério. O senhor tinha casado, não sei se era o terceiro casamento dele. Eu falei para ele, né, que de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor ordena que ele largue, né, daquela mulher que não é dele e volte, né, com a sua esposa, pois a esposa dele está viva ainda, né? Ele falou essa passagem para mim. Ele falou assim: o Senhor falou assim que Deus não leva no tempo da ignorância, né? Não leva em conta. Então, quando eu larguei da minha primeira esposa, eu não era crente. Hoje eu sou crente, né? Tenho essa esposa e pretendo ficar com ela. Eu falei assim: não, o Senhor ainda vai continuar em adultério. Independentemente, irmãos, se o Senhor, como o Senhor diz, né? Independentemente do que fazemos no passado, temos que fazer um conserto, né? E a maior prova disso é eu aqui, ó, nesse lugar. Aqui, ó, barrendo. Aí, ó, né? Trabalhando. E numa coisa que aconteceu comigo antes de eu conhecer Jesus. Mas mesmo assim não deixei eu de pagar por esse ato, né? Por esse ato que cometi, né? Reconheço que fui errado, né? Comprar essa moto, mesmo sem saber, mas para a justiça do homem não interessa, quem dirá de Deus, né? Errado ainda é errado. Então você, meu amigo, meu irmão, se está no segundo casamento, é necessário você se arrepender, né? Abandonar o adultério, a mulher que não é sua, o marido que não é seu, e voltar, né, para sua esposa, o seu marido. Talvez você fale assim: ela já casou com outro, né? A Bíblia fala que Deus dá o respaldo para o homem se separar se ele for traído. Porém, a Bíblia não dá direito para que o homem case de novo se a esposa estiver vivendo, né? Se você ler lá na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 7, né, em Romanos capítulo 7, você vai ver que o Senhor, ele dá respaldo se você for traído pela esposa ou pelo marido, para que você se separe. Mas porém o Senhor não dá respaldo, o Senhor não é conivente quando você se casa novamente, quando você arruma uma outra companheira ou companheiro, se a sua esposa ou seu marido vive. Então só tem um respaldo que a Bíblia nos dá o direito em casar novamente. É quando um dos cônjuges, né, que fala, ou esposo, ou marido,
ou esposa ou marido morre, né? Aí o Senhor dá o direito para que o homem ou a mulher casem novamente. Então não é porque você aceitou Jesus agora que Deus te dá o direito de viver em adultério. Não adianta você pregar nas ruas, não adianta você ir na igreja todo dia, não adianta você fazer curso de teologia, ter carteirinha de membro, se você vive no segundo ou no terceiro casamento. O Senhor não aprova o adultério, né? Então eu tenho a consciência que não é fácil. É por isso que a Bíblia vai falar que não são todos que vão ouvir essas palavras. Não são todo mundo que vai acolher essa doutrina, porque não é fácil. Imagina um homem que está casado no segundo casamento e tem 2, 3 filhos, como muitos irmãos que nós temos visto por aí. Não é fácil, né? Mas prevalece a justiça de Deus e a verdade. Temos que ser corajosos, temos que ter consciência que pecado ainda leva para o inferno, né? Existem muitos homens e mulheres que dizem que vai para o céu porque está pregando, porque está fazendo a obra, né? Em Efésios 5 diz que a salvação não vem do homem, nem das obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Amém? Queria deixar essa reflexão aí, né? Uma certa vez também falei com um rapaz, falei dessa maneira e dei um exemplo bem claro para ele. Eu falei assim: suponhamos que você fez uma dívida muito alta, né, quando você não conheceu Jesus. Aí ficou muitos anos sem pagar. Se põe que você não ia pagar mais essa dívida, mas hoje você conheceu Jesus Cristo. Hoje você conheceu e sabe que você estava devendo. Então, se essa teoria valesse, a Bíblia fala, né, como eu falei em Atos 17:30, que tudo que se passou o Senhor não leva em conta. Então quer dizer que você não tem que pagar aquele homem que você ficou devendo, né? Então, independentemente se você conheceu Cristo depois que você casou novamente, se conserte com o Senhor enquanto é tempo, porque se você morrer nesse ato, você vai pagar um preço muito alto. É por isso que a Bíblia fala em Mateus 7:21, muitos chamarão Senhor, Senhor, mas o Senhor não reconhecerá, porque praticai a iniquidade. Então, não sou o homem mais certo do mundo, até porque aqui já prova, né, que estou pagando por um erro meu, né, de muitos anos atrás, mas o Senhor nos dá a escolha, né, de nunca mais fazer e fugir do erro, assim como Jó fez. A Bíblia fala e testificou até mesmo para Satanás, que Jó, ele era um homem íntegro, reto, justo, que fugia do pecado. Então é isso que Deus nos dá a oportunidade de fugir do pecado. Amém? Espero ter ajudado vocês. Peça ao Senhor para que lhe dê força para você que está no segundo, terceiro casamento, para que o Senhor venha lhe dar o caminhar correto, te fortalecer, para que você não venha sofrer tanto pelo salário do pecado, porque o pecado dói, meu irmão. O pecado, ele machuca. Temos que ser forte nessa caminhada. Fique todos na paz.